Olá, queridos, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Tadel da Alegria. Nós estamos muito felizes mesmo com toda essa produtividade, tudo que tem acontecido, Deus agindo, Deus nos levando a níveis diferentes e nós estamos contentes demais porque há um nível de palavra que não pode parar e ela continua. Na terça passada você ouviu uma palavra poderosa, desenvolvendo um coração pastoral com o nosso querido pastor Asmed. E hoje, nessa terça-feira, eu tenho certeza que Deus vai trazer algo que já colocou no coração dele e com certeza essa palavra de hoje terá muitas coisas que serão acrescidas com a palavra de terça-feira passada. Então, quero encorajar você, desafiar você para atentamente ouvir essa palavra. Pega todo o seu material, anota direitinho, porque essas palavras estão saindo do trono de Deus de uma forma tão espetacular, tão maravilhosa. Então, fica ligado. Vem para cá, pastor Asmed. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique com o pastor Asmed com uma palavra poderosa no Tadel da Alegria. A paz de Cristo, querido. Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos. Boa noite. Nós estamos novamente aqui no Tadel e eu quero repartir uma palavra com a liderança da igreja, com os supervisores, com os líderes de célula, com os pastores, com cada um envolvido com as nossas células, com o cuidado pastoral. A última vez que eu estive falando com a igreja, eu falei sobre desenvolvendo um coração pastoral. Eu quero continuar com você, olhando para a questão do pastor, do coração do pastor, porque eu creio que esse é o momento que nós precisamos cuidar das pessoas. Eu sei que nós estamos afastados, fisicamente estamos afastados, mas nada nos impede de continuar zelando e cuidando do rebanho. Eu queria convidar você para orar. Feche seus olhos onde você está. Pai Santo, nós te adoramos, pedimos tua direção para esse tempo. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração de cada líder, de cada um dos supervisores dessa igreja, dos pastores, que o Senhor possa nos conduzir conforme a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Nos conduz no poder do Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 4. Pedro está escrevendo aos irmãos que estão na dispersão, vivendo dias de provável perseguição, uma perseguição iminente contra a igreja, dias de medo, dias de angústia, dias complicados, em que a vida deles estava a ponto de correr risco. E eu quero ler com você um pedido, um clamor, um rogar aos líderes, aos pastores. Pedro escreve assim no capítulo 5, a partir do verso 1: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Sabe, nós temos aqui um pedido, um clamor, um rogar de um pastor aos pastores da igreja naqueles dias. Ele está escrevendo a esses irmãos, fazendo um apelo direto ao coração desses líderes. E o clamor de Pedro, o pedido, enfatizado aqui como um rogo, pastoreiem o rebanho de Deus que há no meio de vós. Sabe, nós precisamos lembrar do contexto. Eu falei brevemente do momento, mas se nós lermos o final do capítulo 4,
nós entenderemos o contexto em que esses irmãos estavam vivendo, em que a vida deles estava em risco. Eu quero ler com você. No verso 4, a partir do verso 12, está escrito assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Sabe, o contexto aqui é de perseguição iminente. Vidas estão em risco. E no meio desse cenário, nós encontramos o apóstolo Pedro virando para essa liderança estabelecida, dizendo: rogo aos presbíteros, eu, presbítero com eles, pastoreiem o rebanho de Deus que há no meio de vós. Essa é a realidade. Quando Pedro fala a esses presbíteros dessas igrejas que estão no meio da perseguição, que está prestes a se manifestar. Essa carta foi escrita provavelmente no final do ano 64, no início do ano 65, Paulo já havia sido morto em Roma. E Pedro está evidentemente percebendo que os sinais da perseguição generalizada virão. Não muito tempo depois, o imperador Nero estabelece perseguição sobre a igreja. O próprio Pedro é morto. O próprio Pedro é martirizado. Sabe, e é nesse contexto que Pedro vira em direção aos líderes e diz: pastoreiem, presbíteros. A palavra presbíteros aqui é presbúteros, significa anciãos. A liderança diz: pastoreiem. Sabe, é no meio de um momento de perseguição em que a vida está em risco. Pedro não diz para os pastores: se escondam nas suas casas. Ele vira para eles e diz: pastoreiem o rebanho de Deus. As vidas estão em risco, mas pastoreiem o rebanho de Deus que há no meio de vós. Sabe, eu não vejo outra maneira desse clamor de Pedro ser respondido sem puxar um fio da história para mais ou menos uns 30 anos no passado, quando o próprio Pedro ouviu 3 perguntas de Cristo. Jesus encontra com eles na beira do lago de Genezaré, depois de uma noite de pescaria sem sucesso. E com pães e peixes sobre a brasa, pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então pastoreia as minhas ovelhas. E por 3 vezes essa pergunta é feita a Pedro, e Pedro responde que sim, e ele diz: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Eu não encontro outra maneira de pastores, de líderes responderem a essa convocação, a esse pedido, a esse clamor de Pedro aos pastores para cuidar das ovelhas, que não seja baseada em uma experiência de amor por Cristo,
Não encontro outra maneira desses homens responderem a não ser baseados nessa realidade de alguém que foi tocado por Cristo, que entendeu o chamado de Deus para a sua vida, que entendeu o propósito de Deus para a sua vida, que entendeu quem é em Deus e qual o projeto, o propósito, a vontade de Deus para a vida dele. Então eu vejo de uma maneira que somente se nós tivermos sido tocados por esse amor por Cristo, como líderes, vamos conseguir responder o cuidado em amor nos momentos de crise. Só assim nós vamos poder responder em amor pelas ovelhas. Poder responder: Pedro, tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas. Então o rogar de Pedro, o apelo de Pedro ou o pedido de Pedro debaixo da lembrança que Pedro tem em sua mente, só tem uma possibilidade. Ele está rogando a outros que, como ele, amam a Cristo e que agora Pedro chama ao pastoreio, como ele foi chamado cerca de 30 anos no passado, na beira daquele lago, ou ainda antes, quando Cristo chamou para ser pescador de homens. Agora é o pastor, o Pedro, que está chamando. E agora ele diz que ele roga a eles. Agora é o pastor chamando, que foi chamado pelo supremo pastor que é Cristo, convocando os outros pastores a pastorearem em amor. Porque só pastoreando em amor que esses homens eram capazes de colocar as suas vidas em risco. A gente sabe que quando a perseguição vem, ela vem primeiro para alcançar a liderança. Então Pedro se apresenta aqui como presbítero, como também os demais são presbíteros. Ele diz que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda é co-participante da glória que há de ser revelada. Ele é pastor. Ele é testemunha do sofrimento de Cristo, mas ele é co-participante da glória que há de ser revelada. Este é o que diz: pastoreai o rebanho de Deus que há no meio de vós. É esse homem que fala a esses irmãos, a esses líderes, e os convoca a cuidar da igreja, a cuidar dos outros, a cuidar do rebanho. É alguém que foi profundamente tocado por Cristo e que de maneira sobrenatural se tornou, por causa desse encontro, por causa desse chamado, alguém que compreendeu quem é e aquilo que ele recebeu de Deus. Sabe, coisas que precisam acontecer conosco. Nós precisamos saber quem nós somos e o que aconteceu conosco, que fomos chamados, fomos alcançados. Nós precisamos saber aquilo que Deus fez em nós por meio de Cristo e para que Cristo nos chamou. Eu hoje quero, assim como Pedro, falar como um pastor que fala a pastores, fala aos líderes dessa igreja e dizer: pastoreiem o rebanho de Deus. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de uma guerra silenciosa, guerra contra vários inimigos, não só contra o vírus, mas também contra o medo, contra a escassez, contra o desemprego e contra todas as circunstâncias dessa pandemia e aquilo que virá por causa da pandemia. E assim como Pedro chamou os presbíteros daquelas igrejas, as igrejas da dispersão, como ele explica, como ele fala no capítulo 1, da região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, a pastorearem, eu quero chamar os líderes, os supervisores, os discipuladores, os pastores, e dizer a todos, talvez possa dizer como quem fala aos líderes
aqui hoje dizendo aos líderes da Cidade Nova, aos líderes da Comunidade Nobre, aos líderes do Zumbi, do Jorge Teixeira, do Aleixo, aos líderes de Lábrea, aos líderes de Apuí, aos líderes de Maués, de Itapauá, de Itacoatiara, de Novairão, de Manacapuru, de Presidente Figueiredo, da capital, do interior. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreiem. Nós precisamos lembrar, esse rebanho é o rebanho de Deus, não é nosso. É de Deus. Mas nós fomos incumbidos desse chamado, dessa responsabilidade de pastorear. Essa é a hora da necessidade, essa é a hora da peleja, a hora da guerra. Pastoreiem, presencial, virtualmente, usem os recursos que for possível, mas pastoreiem. Liguem, mandem mensagem, de alguma maneira faça contato. Pastoreiem, mas não pastoreiem de qualquer maneira, nem com as motivações erradas. É isso que Pedro vai continuar dizendo. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Novamente, eu quero puxar o fio de João capítulo 21, em que Pedro encontra Cristo na beira daquele mar. E ele responde às perguntas de Jesus. É interessante porque aqui Pedro também traz 3 coisas. E eu queria responder essas 3 maneiras, essas 3 motivações, essas 3 coisas que precisam ser evitadas com a resposta de Pedro a Cristo e a resposta, posso dizer, a convocação de Jesus na beira daquele lago, 30 anos atrás, relatado em João capítulo 21. Ele diz: pastoreiem não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Se eu pudesse parafrasear esse texto com João 21 e as 3 respostas, as 3 perguntas de Jesus, eu diria: não por constrangimento, mas por amor a Cristo. Pastoreiem. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade, novamente. Não por sorte da ganância, mas por amor a Cristo. De boa vontade, por amor a Cristo. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Não pastoreiem como dominadores dos que vos foram confiados, antes como modelos de amor ao rebanho. Pastoreiem. Eu não preciso falar para você dos exageros, dos erros, das motivações erradas, dos interesses errados. Nós somos chamados a pastorear o rebanho de Deus, não a nossa maneira, mas a maneira de Deus. Eu falei algumas semanas atrás, a última vez que eu estive aqui repartindo com vocês, sobre desenvolver um coração de pastor, um coração pastoral. Tem a ver com isso aqui. Tem a ver com pastorear, não da nossa maneira, não do nosso jeito, mas pastorear a maneira de Deus, como Deus quer, não por interesses escusos, não querendo os nossos próprios interesses, não querendo o nosso benefício, mas esses irmãos são chamados a pastorear no meio de uma perseguição, colocando suas vidas em risco, por amor a Deus, por amor ao seu rebanho. E que recompensa eles vão ter? Qual é o argumento de Pedro? É que se eles pastorearem corretamente, com as motivações certas, o texto diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Todos nós que cuidarmos do rebanho, e há uma promessa nesse texto para aqueles que servem, todos nós que cuidarmos do rebanho, aqui, neste tempo, nós somos simples pastores humanos,
simples servos, homens que foram chamados. Pedro lembra a este grupo de líderes que quando o Supremo Pastor se manifestar, e eu quero dizer para você, ele vai se manifestar. Apocalipse 19:11 relata a volta de Cristo. E ele virá, diz o texto, montado em um cavalo branco, vestindo um manto tinto de sangue. Na sua cabeça há muitas diademas. Os seus cabelos são brancos como a neve. Dos seus olhos saem chamas de fogo. Da sua boca uma espada de 2 gumes com a qual julgará as nações. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os exércitos celestiais estão com ele. O Supremo Pastor se manifestará. Pedro diz, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Sabe, a figura que Pedro tem na sua mente aqui é a figura do atleta no pódio grego recebendo a sua coroa. Os atletas gregos, quando alcançavam os primeiros lugares, recebiam uma coroa de louros, inicialmente de folha de louro, depois foi feita de folha de oliva e mais na frente foi feita de ouro. Mas era um reconhecimento, uma glória humana. As folhas murchavam. A glória se esvaecia. Mas Pedro diz, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível. A palavra imarcessível aqui significa aquilo que não murcha, que não desvanece. A coroa que nós receberemos quando o Supremo Pastor se manifestar, a recompensa, o galardão, o prêmio que nós receberemos por ter servido a Cristo aqui, mesmo em meio a lutas. A palavra de Deus diz que é uma coroa inacessível, cuja glória não desvanece. A palavra que foi traduzida aqui como inacessível é amaranthon. Era uma planta que as folhas não secavam, resistiam. Essa glória, essa coroa, essa recompensa, esse galardão não vai desvanecer. Não é uma glória semelhante às dos homens, mas uma recompensa que o Supremo Pastor nos dará. Sabe, queridos, e nós estamos vivendo dias difíceis, é fato, é verdade. Mas eu quero lembrar você que nós estamos fazendo algo que tem valor eterno. Por isso eu quero lhe desafiar. Como Pedro estava convocando os presbíteros daquelas regiões da Ásia e dizendo a ele, pastoreiem o rebanho de Deus. Eu queria pedir aos líderes, eu queria rogar aos líderes, aos supervisores, pastoreiem. Pastoreiem, cuidem, se importem. Nós temos gente sofrendo nesses dias. Nós temos gente doente, temos gente com parentes doentes, temos gente que perdeu amados, familiares, temos gente que perdeu o emprego, temos gente que não sabe como vai viver com R$600 porque não tem de onde tirar. Nós temos gente sofrendo. Mas Deus tem confiado eles na nossa mão. O chamado para nós é, em todos os lugares, em todas as nossas igrejas, eu queria falar com todos. Eu não sei se as igrejas do interior estão ouvindo, mas não deve ser diferente o cenário que eles estão vivendo com o cenário que nós estamos vivendo. Eu queria clamar a você, rogar a você, pastoreie, se importe.
nós receberemos recompensa e galardão do nosso Deus. Nós ouviremos do nosso Rei e Senhor naquele grande dia: vinde, benditos do meu Pai, entrai no meu descanso, pois tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente e foste me visitar, estava preso. Nós receberemos o galardão, a recompensa. Nós ouviremos a voz do nosso Rei e Senhor Jesus. E no final nós vamos descobrir que valeu a pena. Vai valer a pena no final. Eu queria novamente rogar a você, pastorei. Que Deus te abençoe, te dê graça, te faça instrumento de salvação, de cura, de libertação. Que o Espírito Santo te encha. Que o Espírito Santo se derrame sobre você com abundância, com profusão, com graça, para que você seja um instrumento poderoso na mão de Cristo nesses dias. Deus te abençoe. Graça e paz de Jesus para o seu coração. Amém.